Shalom, sou Miriam Sará. Hoje eu vou iniciar nossa segunda aula, que é explicar um pouquinho sobre o Sidur, Shaharit e começar a estudar uma bênção para que a gente vá absorvendo os conteúdos, os conceitos do hebraico, tá? A nossa primeira aula foi revisando todo o alfabeto, então a partir de agora estou subentendendo que a gente sabe ler em hebraico e agora a gente vai avançar nas traduções, entender o sentido de cada palavra. Essa aqui é a capa do meu Sidur, então é um Sidur completo. Ele tem tradução e transliteração, tá? Quando você abre a capa, vai ter aqui a especificação dele, né? É o Sidur do Jairo Friedlin, né? Da editora Sefer, tá? Então, às vezes, quando se eu citar a numeração de páginas daqui para frente, né? Ou a ordem em que as rezas aparecem, é porque eu estou seguindo este Sidur aqui como referência. É super importante conhecer o Sidur e vamos entender o que que é o Sidur. Então, o Sidur é um livro de rezas judaicas, né? Então, ele vai ter um índice, ele vai começar aqui apresentando o Sidur, qual a função dele, né? Qual é a proposta dele, né? Por que que se criou esse Sidur? Qual a importância de ter na língua, em outras linguagens além do hebraico? Então, quebrando barreiras para que as pessoas entendam, né, o culto e que isso nunca seja uma barreira, né, para que as pessoas se aproximem do eterno. Aí vai ter bastante conteúdo, tá? Vai ter orações para os dias da semana, então a gente começa para o Shaharit, né? Ele fala o que que é o Shaharit aqui, o ofício da manhã, várias divisões aqui dentro do Shaharit. Depois tem uma lista de bênçãos. Então a gente tem bênçãos quando a gente vai comer, quando a gente vai passar por situações importantes, quando a gente vê algo. Então a gente tem bênçãos para todos os nossos sentidos, né? Também tem aqui as orações da tarde, que é o Minha. Depois vai ter as orações da noite, que é o Arvit. Então, aqui tudo especificado quais páginas encontrar essas orações. E no Shabat, né, a gente tem o Kabbalat Shabbat, ou seja, o recebimento do Shabat começa na sexta-noite nas casas, depois vai ter o Shaharit de manhã na sinagoga. Muito do conteúdo do Shaharit do Shabat vai ser o mesmo Shaharit de durante a semana, né, com algumas diferenças, tá? A gente depois vai ter o Minha, o ofício da tarde para Shabat. Vai ter a celebração de lua nova, né? Rosh Chodesh, cada vez que começa uma lua nova, é um mês novo no calendário judaico, então tem celebrações específicas para isso. As festas bíblicas, então tem leituras específicas de festas bíblicas, né? Estão listadas aqui. Dias de louvor, ou seja, não são festas bíblicas, mas são comemorações que nós praticamos. Por exemplo, Hanukkah e o Purim não são ordenanças da Torá, mas são festas do povo judeu que vieram posteriormente, tá? Leituras da Torá. Toda semana nós lemos uma parte, né, uma paraxá da Torá. A primeira parte de cada paraxá também está no Sidur. Então, quando alguém sobe para ler a Torá lá em cima, dá para a gente acompanhar pelo próprio Sidur as primeiras leituras. Além de leituras específicas para as festas, também a gente vai ter orações aqui específicas para o momento de sepultamento e luto. E Selihot é um período de orações e reflexões que acontecem ali entre o período de Rosh Hashanah e o período de Yom Kippur. Então, os dias que antecedem Yom Kippur são dias muito importantes para a gente. E tem outros dias, né? Alguns jejuns também que a gente celebra. São datas importantes para o povo judeu, onde teve algum tipo de tristeza. A gente é, costuma celebrar esses jejuns, então tem leituras específicas para isso, tá? Então, o Sidur ajuda muito a gente no serviço litúrgico para que todas as pessoas consigam seguir um padrão de rezas, de orações, para que não fique cada um orando por uma coisa, então a gente segue um ritual. No dia a dia também o Sidur orienta a gente para que a gente possa, né, seguir uma jornada, né, de interação com o Eterno, mas também tem espaço ali para orações espontâneas, né? Claro que aqui é apenas um guia, então a nossa proposta aqui é seguir, né, explorando um pouco do conteúdo do Sidur, aquelas rezas que a gente faz todo dia,
e principalmente as de Shabat, para que a gente entenda o que que a gente está fazendo, tá? Então, como que funciona o Sidur, né? Ele vai ter folhas duplas. Então, aqui a gente, por exemplo, tem a página 23 na direita, a gente tem a página 23 na esquerda. O hebraico a gente lê sempre da direita para a esquerda, então os livros também são assim, a gente vai abrir o Sidur, né, na direita para a esquerda, ao contrário do português, tá? Que é da esquerda para a direita, a gente é da direita para a esquerda no hebraico. Como que é composto aqui o Sidur? Então, aqui a gente vai ter essa primeira oração aqui, que é o Matovu. O Matovu, ele vai estar escrito aqui, ó, no hebraico, Matovu, que é a primeira ali. Então, aqui é escrita em hebraica, aqui é escrita transliterado, ou seja, como é que você lê, né, isso aqui no hebraico. Aqui embaixo a gente vai ter outra oração que é o Adonolan. Aí aqui o Adonolan tá aqui desse lado, transliterado. E aqui embaixo vai ter a tradução. Então, Matovu aqui, ó, em hebraico, Matovu aqui transliterado, Matovu aqui em português. A mesma coisa para o Adonolan. Então, Adonolan tá aqui em hebraico, Adonolan tá aqui transliterado, Adonolan tá aqui em português. Então, todas as páginas do Sidur são configuradas dessa maneira, tá? Para que a gente tenha acesso a todo o conteúdo por página. Aqui a gente vai entender um pouco do que a gente vai estudar, né? Então, lendo aqui, ó, Shin com esse sinal Shá, Het com esse sinal Ra, Resh, pontinho embaixo, seguido do Yud, Ri, e o Tav no final, T, Shacharit, tá? É o conteúdo que a gente vai estudar aqui junto. O que que é o Shacharit, né? O Shacharit ele está relacionado ao amanhecer, ao buscar cedo. Então, o Shacharit é a nossa oração da manhã. Ela é feita no início do dia. Então, quando nós nos colocamos diante do Eterno antes de qualquer outra atividade. Então, é quando a gente começa o dia, né, falando com o Eterno. Qual que é a base bíblica disso? Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Eterno, como está escrito nos Salmos 5 e 3. Ou de madrugada te buscarei, Salmo 63, 1. Então, é logo que o sol está aparecendo, é quando a gente inicia o Shacharit aí no nosso dia a dia, tá? Aqui a gente vai começar a estudar a bênção de Netilat Yadai, tá? Então, vamos ler a bênção, né? Em hebraico. Bet com esse sinalzinho Ba, Resh, Vav, pontinho na frente, Ru, e aqui um Raf, né? Com o Shevat, ou seja, não vai ter som de vogal. Baruch, tá? A próxima palavra, Aleph, com tracinho embaixo, A. O Tav, com esse sinal, Tá, Atá. Baruch Atá. Aqui, a gente vai ter o tetragrama, que a gente aqui embaixo, nessa tradução, vai falar eterno. Normalmente, no serviço litúrgico, nós falamos Adonai. Eu vou depois explorar cada uma dessas palavras, né, na sequência, tá? Então, Baruch Atá, Adonai. Aleph, com esses sinais. Isso aqui é um Shevat, né? Seguido dos três pontinhos aqui. Eu esqueci os nomes dos sinais, eu vou me lembrar para as próximas, tá? Então, Aleph, com esses sinais, tem o som de E. Lamed, com pontinho, tem o som, vai ficar Lo, né? O Re, com os dois pontinhos assim, vai ficar Re, um Re suave, seguido do Yud, Rei, Num, com o Vav pontinho na frente, vai ficar No. Eloheinu, Eloheinu. Não, não tem garganta aqui, tá? Eloheinu. A próxima palavra, Men, com os três pontinhos Me. Lamed, com os três pontinhos Le. E aqui um Raf, com Shevat. Melach. Re, com o sinal do A, Ra. Ain, ele não vai ter um som próprio, mas tem um Vav seguido com um pontinho em cima, então vai ficar apenas O aqui. Lamed, sinal do A, seguido de um men sufite. Então, Ra, O, Lan.
Na linha de baixo, a gente vai seguir aqui. Aleph, com esse sinal embaixo, vai ficar com som de A. Aqui um Shin, com os três pontinhos, vai ficar She. E um final, Resh, vai ficar Asher. Aqui, na próxima palavra, Kuf, que vai ficar um Ki, Kidshiano, né? Essa palavra é Kidshiano, então Kuf com um pontinho embaixo vai ficar Ki. O D vai ficar quase mudo, né? Kids. Aí o Shin com esse sinal embaixo vai ficar Chá. O Nun com Vav seguido do pontinho na frente, Nu. Kidshiano. Próxima palavra, B, né? Bet com os dois pontinhos embaixo no começo, sempre a gente lê como B. Man com pontinho embaixo, Mi. Sad com os dois pontinhos embaixo vai ficar um som mudo. Bemits. Aí, essa próxima letra aqui é um VAV com pontinho em cima. Porém, se a gente vai lendo no Sedur, o pontinho ele não vai estar bem em cima, ele vai estar um pontinho um pouquinho para frente. E aí, o que que ele vai indicar? Esse pontinho aqui estaria assim, aqui, ó. O que que ele vai indicar? Que isso aqui vai ter o som do V, tá? E aí vai ser um V com O, bemitzvot. Aí o Tav com o sinalzinho embaixo, o Yud e o Vav, bemitzvotaiv. A próxima aqui, vetsi, vano, vetsi, vano, tá? Esse pontinho aqui não vai ter um som. Vets, vano. Al, né? O A vai ter o som de A aqui. Ne, ne, ti, lat, ia, da, in. Então, aqui esse finalzinho, Yadain, tá bom? Então, a bênção completa é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotai vetzivanu al netilat yadayim. Que a tradução é: Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou sobre a lavagem das mãos. E agora a gente vai explorar um pouquinho como é que a gente saberia isso se não tivesse traduzido aqui embaixo, tá? A gente vai começar com a palavra Baruch, né? Baruch. O que que quer dizer Baruch? Baruch quer dizer bendito. Então, a gente vai ter que aprender aqui que cada palavra ela vai ser composta por uma raiz, né, que é o cerne daquela palavra, e vai ter os agregados que vai complementar essa palavra. A raiz dessa palavra aqui é isso aqui, ó. Bet, resh e um raf, né, que vai ter aqui, ele está transliterado como K. Essa raiz quer dizer abençoar. Então, a raiz, ela é o centro da palavra. É como no português. A palavra bênção, aí, se eu estou falando de alguém que tem bênção, é bendito. Se for uma mulher, é bendita. Se for um verbo, é abençoar. Então, no hebraico, a gente trabalha muito com raiz. A raiz aqui é o bet, o resh e o raf. A mesma raiz também está ligada a ajoelhar, o que nos mostra que essa palavra ela vai ter uma ideia de submissão ao Eterno. Então, quando a gente está falando bendito, a gente não está falando apenas sobre algo da boca para fora, está falando que eu estou reconhecendo a reverência, né, que eu devo dar ao Eterno, né, aquele momento, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ver outras palavras que têm essa mesma raiz, né? Então, aqui no começo a gente tem Baruch, que é o bendito. Aqui a gente tem Brahá, que é a bênção, tá? Aí, Levarer, que é abençoar. E Berer, que quer dizer joelho. Tudo está conectado, porque tudo é a mesma ideia. Então, quando eu reconheço que o Eterno é bendito,
que ele me abençoa, que as bênçãos vêm dele, eu me prostro, eu ajoelho diante dele, tá? Então, essa é a conexão das palavras. Por isso que é muito importante entender a raiz das palavras. Isso vai nos ajudar a explorar cada vez mais o sentido delas. Agora, nós vamos explorar a segunda palavra, a tá. Lembrando que o re no final é apenas para reforçar o som de vogal de a ou e. A tá, que quer dizer tu. Tu, um pronome pessoal masculino singular. Por quê? Quando eu estou falando com uma figura masculina, eu uso a tá. Se eu estivesse falando com uma figura feminina, eu falaria at, tá? Então, no português, a gente usa a mesma palavra, você, tanto para homem quanto para mulher. No inglês também não tem variação, mas no hebraico tem. Se eu estiver falando com um homem, eu vou chamar você de atá. Se eu estiver falando com uma mulher, eu vou falar at, tá? Uma informação importante do hebraico: o verso ser e estar não aparece na frase. Esse verbo, ele quase que, vou dizer que assim, que ele não existe. Em alguns lugares, ele vai existir usando algumas palavras para dar esse sentido. A gente não fala, ah, você é grande, você é bonito, você é abençoado. A gente sempre vai ter o pronome você e a palavra em si, abençoado. Então aparece você, abençoado, logo subentende-se que eu estou falando, você é abençoado. Ah, você é grande, então você vai aparecer o atá, grande, gadol, e o não tem nada no meio que vá ter esse papel de para ser o é, né? Então não existe esse verbo ser e estar como a gente usa no português ou no inglês também, tá bom? Então é sempre o pronome e o adjetivo, ou o pronome é a palavra seguinte, né? Então por isso que tá Baruch, bendito, e atá. Então, bendito seja, bendito és, né? Então, essa palavra vai estar subtendida, tá? Não temos o verbo aí no hebraico. Aqui a gente tem o tetragrama sagrado, ou seja, é o nome que o Eterno se revelou para Moshe, né, no Monte Sinai, lá em Shemot, né, no livro do Êxodo, e ele dá esse tetragrama, algumas, as Bíblias mais fiéis, de tradução mais fiéis, vai trazer o tetragrama transliterado, como o YHWH. Então ele vai falar, e esse é meu memorial, que, né, vai ser, deve ser lembrado para sempre. Porém, é, na escrita original, não tinha sinaizinhos para falar que vogais eu vou usar aqui. E a gente, né, judeu, tem uma prática que é do respeito ao nome. Então, a gente, ainda que tenha interpretações de qual é o nome, nós não tentamos pronunciar o nome. Quando em alguma oração a gente vai citar o tetragrama, porque ele deve ser conhecido como, a gente cita as letras, Yud, Re, com Vav, Re. Ou na liturgia, a palavra vai aparecer o tetragrama, mas a gente não fala o tetragrama como eu falar. Inclusive, em muitos casos, o tetragrama ele aparece com sinais maçoréticos, mais referentes a Adonai. Aí você fica tentando ler a palavra e você não consegue, é porque é o tetragrama, mas eles colocam sinais maçoréticos referente a Adonai, porque é assim que eles indicam que a gente deve ler a palavra. A palavra Adonai quer dizer o meu supremo Senhor, porque Adon quer dizer Senhor, né? Então Adonai é o meu Senhor, meu supremo Senhor. E ou a gente também fala Hashem, Hashem, porque esse Ha aqui vai ter o sentido de o e Shen quer dizer nome. Então, em vez de a gente falar o nome, a gente diz o nome. É como se a gente estivesse escrevendo, falando o nome, aquilo que eu não falo. No judaísmo, tem uma preocupação muito forte com usar o nome do Eterno em vão por conta do mandamento. Então, a gente evita falar o nome, e isso demonstra respeito, né? Eu sei que existem outras vertentes, que têm outras visões, mas o nosso foco aqui não é esse, o foco é ensinar que toda vez que aparece o tetragrama numa reza, nós trocamos pela palavra Adonai ou Hashem
ou especificamente quando deve-se citar o tetragrama Yud-Re com Vav-Re. Nós não pronunciamos o nome, tá? Isso demonstra extremo respeito. Uma tradução que é usada quando a gente lê o tetragrama e está lá na parte da tradução é eterno. É muito comum usar essa tradução, porque ele é o único que era, que é e que sempre será. Então, por isso que eterno é um título específico do criador que a gente usa comumente, tá? Então, o nome próprio do criador não é pronunciado, tá bom? Aí nós vamos para essa próxima palavra. E, lo, re, i, no. Eloheinu. Eloheinu quer dizer nosso Deus. Da onde que eu tiro nosso Deus daí? A palavra Elohim, ela está relacionada a Deus. Muitas vezes, quando aparece Elohim no escrito, ele é traduzido como Deus, embora o sentido puro e específico da palavra seja poderes, poderes, mas ele é normalmente associado ao eterno, pelo contexto. Mas se a palavra Elohim às vezes aparecer num contexto diferente, ele pode significar poderes, tá? Mas ela normalmente está relacionada ao eterno. E nu, o nu especificamente, quer dizer nosso. Então, aqui, até aqui, Elohei, né? Então, Elohim, Elohei é meu Deus. Eloheinu, o nu quer dizer nosso. É aí a primeira regra que a gente está aprendendo aqui, que o pronome possessivo é embutido na palavra. Então, o hebraico fica com umas palavras bem grandonas. Por quê? Porque os pronomes possessivos, um monte de conjunção vai juntando ali um monte de auxiliares. A gente junta numa palavra só. E aí parece que é tudo bem grandão. Então, Eloheinu quer dizer nosso Deus, né? E a ordem também, né? Então, fica um sufixo de possessão no final, né? Embora a gente traduza como nosso Deus, o referente ao nosso está no final, que é esse nu. Então, é Deus nosso, tá? Aí, a próxima palavra, Melech, né? Que é rei, tá? A raiz é Men, Lamed, Raf. Essa é a raiz. Essa raiz é. Ah, esse pronome possessivo aqui esquece, era pra eu ter apagado. É, ela vai estar associada a várias outras palavras, ó. Então, o Meller é o substantivo, que é rei. Malchut vai ter a mesma raiz, mas ele quer dizer reino. Linloch é o verbo reinar. Inloch é o verbo, mas no formato reinará, tá bom? Então a gente vê que tem aqui, ó, o men, o lamed e o raf em todas essas formações, ou seja, é a raiz da palavra que está aqui. E aí a raiz ela é utilizada para formar várias palavras relacionadas àquele sentido, tá? Agora, aqui, aí não vai ter som, né? Raolan. A tradução é o universo, o mundo, ou do universo, do mundo, né? Então, o re, ele vai ter o som ele vai ter a função de artigo, tá? Então, sempre quando a gente vai falar a mulher, o homem, a pessoa, a gente vai usar o ra na frente. Ele vai ter som de ra, mais ou a, né? A ou ra, depende da linha que você siga de fonética, mas ele sempre vai ter ou o ou a, não tem diferença para masculino ou feminino, tá? A gente sempre vai falar ra ou a, né? Mas ele vai variar no sentido, né? Se for para masculino, ele vai ser o artigo ou, se for para feminino, ele vai ter o artigo a. E Olan.
Olam quer dizer mundo, quer dizer eternidade, então, universo. Muitas vezes, quando a gente está falando de tempos que virão, a gente vai falar do mundo futuro, como o mundo será, né, no futuro. Então, quando a gente está falando de futuro ou de presente, a gente acaba usando a palavra Olam, que a gente fala como o mundo é hoje, como o mundo será no futuro, tá? Então, aquilo que conhecemos, né? Então, a gente usa essa palavra para falar sobre eternidade também, tá? Sobre momentos, né? Então, Olam. E aí, essa primeira parte que a gente explorou, então fica o Baruch, que vai ser o bendito, o Es não existe ali, né, no hebraico, Tu, que é o Atá, Eterno, ou Adonai, né, Eloheinu, nosso Deus, Melech, Rei, Ha-Olam, do universo. Embora eu disse que o Ha, ele tem um som de artigo, a gente normalmente também usa ele com esse sentido aqui, relacionado ao, né? Então, rei do universo, ok? Então, essa é a primeira parte aí da bênção. Aí a gente vai para essa palavrinha aqui, ó. A, she e o som de R no final. Asher, que a tradução dela é que ou o qual, aquele que, é uma conjunção, né? E você que chegou cedo, você que é a esposa, eu que sou a mãe dele, tá? É igualzinho no português, vai ter essa palavra asher. Agora vamos para essa palavrinha aqui mais complexa. Que deixando. Que deixando. Nos santificou. Como é que a gente tirou nos santificou dessa palavra? O nos a gente já aprendeu aqui que é o nu, né? Então tá tudo que é nu aqui no final tá relacionado a nós. A raiz da palavra é isso aqui. É o kuf, dalet, shin, que quer dizer separar, consagrar, tornar santo. No hebraico, quando a gente fala sobre ser santo, a gente está falando sobre ser separado, ser diferente, tá? Então, com essa raiz, né, ele quis dizer, ou seja, está relacionado à santidade, santidade a nós. Então, nos santificou. Aí, aqui a gente tem outros exemplos de palavras que usam a mesma raiz. Que raiz? O K, né, que é o kuf ali, o Dalet e o Shin. Tá vendo? Todas essas palavras aqui têm a mesma raiz. K, Dalet, Shin. K, Dalet, Shin. Então, Kadosh é santo, né? Kodesh é santidade, Kiddush é santificou e Mikdash é santuário, né? O Beit HaMikdash, ou seja, a casa da santidade, tá? Então, santuário também tá a ver com essa palavra aí. Então, Kidshano nos santificou. Aqui, B, mi, vo, tá, e, vi. Bemitzvotaiv. Bemitzvotaiv é uma palavra complexa, porque ela tem muitas partes. A raiz da palavra é essa aqui só. É o tsav, tsad, o vav e o tav, né? É só essa é a raiz da palavra. O que que é os agregados, né? É, mitzvah é a palavra mandamento, tá? Então, essa palavra aqui é mandamento, juntando aqui com o men. O B, ele vai ter a função de preposição. Ele serve como em ou como com, tá? E esse finalzinho aqui, I've, quer dizer relacionado a dele, tá? Então, com, né, o B vai ter o som de
de com, né? Com, mitzvah é mandamento e os mandamentos dele. Porém, aqui não tá mitzvah, tá mitzvot. Por que tá mitzvot? Porque esse final ot quer dizer plural, ok? Então, é mitzvah é singular, mitzvot é plural. Então, é com mandamentos dele, né? Com os seus mandamentos. Vê se vano, Vetsivano. Esse, esse pontinho aqui eu acho que ele tá sobrando. Vetsivano. O V, qual é o papel dele? Ele tem o som de, ele tem o papel do E no português. Então, por exemplo, eu e meu marido, vai ter um V. O, o E do hebraico, né? Ou seja, essa conjunção eu e ele, eu e você, esse E do português é esse vav no hebraico. Muitas palavras, quando a gente está lendo no hebraico, tem o começo com som de V. V, vá, depende da entonação que a gente coloca ali. Mas tem muitas palavras que começam com o VAR. Por quê? Quando eu estou falando de várias coisas, eu e meus filhos, ou Deus de Abraão, e Isaac, e Jacó, tudo isso vai ter um V, tá? Então, V é essa conjunção que tá junto aqui com essa palavra. A raiz aqui é a mesma raiz da palavra de mitzvah, que é o tzad, o vav e o re, que quer dizer ordenar, tá bom? E o nu do final, que quer dizer nos, né? Tá relacionado a nós. Então, e nos ordenou. Aí eu esqueci de colocar o e aqui, ó, mas tem um e nos ordenou, tá? É isso que é a tradução desse trechinho. Essa é fácil, é só a tradução é simples, é sobre, né? Uma preposição. Então, nos ordenou o quê? Nos ordenou sobre o quê? O que que ele mandou que nós fizéssemos? Ne, ti, la, netilat. Netilat, que vem dessa raiz non, tet, lamed. Essa raiz quer dizer levantar e elevar. Então, elevação. Porém, quando a gente vai olhar a tradução dessa bênção, a gente sempre fala que nos ordenaste sobre a lavagem das mãos. Por que então que esse verbo que quer dizer elevar, levantar, está nos falando, é traduzido como lavar? No contexto da prática, a gente que faz lavagem ritual, a gente pega a água, levanta numa caneca e derrama sobre a outra mão. Então é sempre esse ato. Não é algo que a gente põe a mão embaixo da torneira e lava. A gente pega uma caneca, vira, levanta essa água e derrama sobre a mão. É esse o ato que nós fazemos quando fazemos Netilat Yadayim. Então, a gente derrama sobre a mão, a gente realiza um ato ritual, ou seja, o foco não é lavar como higiene, o ato é de aplicar água de forma intencional nas nossas mãos. Não é lavar as mãos, mas sim elevar, aplicar a água sobre as mãos. É isso que quer dizer netlat, ok? E isso vem, né, baseado no procedimento que o Kohanim faziam quando iam entrar, né, no serviço. Então, sempre quando eles iam se colocar diante do Eterno, eles faziam lavagem ritual. Então, a Netzilat, na nossa tradição, ele tem esse papel, porque na nossa vida, a nossa vida é um serviço. Então, quando a gente levanta da nossa cama, a gente está prestando um serviço para o Eterno, a gente está se propondo a fazer o bem. Então, a gente faz essa lavagem ritual, que é esse sentido aqui de purificação, tá?
Yadain. Yadain. Yadain quer dizer mãos. A raiz é Yad, né? O Yud com o Dalet, Yad. E essa forma é plural, tá? Então, plural terminado com in. Como a gente viu lá, mitzvot é um plural terminado com ot. E aqui é um plural terminado com in. Então, são as duas formas de plural que a gente tem no hebraico. Normalmente, a palavra que é feminina, o plural é ot. E a palavra que é masculina, o plural é in, né? Porém, existem algumas exceções. Então, vamos focar que são duas formas de plural, né? Sem tentar entender se é uma palavra masculina ou feminina, porque tem palavras que no português elas são femininas, mas no hebraico elas são masculinas. Então, aí fica mais complexo. Então, vamos focar que é uma forma de plural, ok? Então, a raiz aqui é yad, que quer dizer mão, e aqui tá yadain, que quer dizer mãos. Então, quais são os prefixos aí que a gente aprendeu hoje? O vav, que vai ter a função de eu e você, né? Eu sou ani, atá, eu e você. O bet, que vai ter a função de em ou com, tá bom? Então, com os seus mandamentos, ou por exemplo, se eu estiver falando está em casa, vai estar bebait, ok? O re, que vai ter a função do artigo, o ou a também pode ser, tá? A. E os sufixos? A gente aprendeu o sufixo no, que quer dizer nossos ou nos, então é tudo relacionado a nós. E o aiv, que é esse iv, que quer dizer dele, relacionado a ele, ok? Então, acho que esse é o conteúdo que a gente tinha para passar aqui hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Shalom, Lehitraot e até a próxima.